minhas companheiras, meus companheiros, eu vou tentar organizar aqui a minha fala para não ser contaminado por essa onda que ontem, saiu nos jornais, que a gente já vem acompanhando, mas que foi para mim uma grandíssima surpresa. Então, a primeira parte é falar sobre essa possível inegibilidade que foi colocada nos jornais. E eu não tenho como, quem me conhece mais de perto sabe que muitas vezes a gente acaba falando as coisas pelas ironias da vida, a gente acaba também ironizando. E eu recebi, para responder isso, por acaso, um post, primeira manchete do Jornal Povo. Estava me preparando para vir para esse ato de lançamento da candidatura própria do PT, estava no Rio, e vi a manchete do jornal e fiquei em estado de choque, Primeiro pela surpresa absoluta, uma coisa que é um processo onde estavam sendo processados em tese eu, o Perelmano, candidato a prefeito, o Mourão, candidato a vice, e o juiz tira os dois e só aplica a inegibilidade em primeira instância por decisão dele. Então está muito claro que era para poder, o nosso ato que ia acontecer hoje, ele ser pautado por isso. Primeiro coisa que a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Não foi à toa, porque eles viram que começou a crescer no coração do povo a vontade da candidatura própria do PT. Então eles que precisavam matar no começo, porque eles parecem que ainda não conheceram a gente. Eles não conheceram que a gente é resistente, a gente é teimoso, a gente é rebelde, a gente acredita, a gente sonha. E quem sonha não tem quem segure quem é capaz de sonhar. E nós somos capazes de sonhar todo dia, porque é capaz de acreditar que a gente vê sempre sim, no fundo do túnel, a esperança. Por coincidência, eu tenho uma página pública no Facebook e eu publiquei, porque esse ano o Enfio, se tivesse vivo, estaria fazendo 70 anos. E eu lembro que ele, como um grande cidadão brasileiro, corajoso, de esquerda, fazia daqueles traços da Graúna uma subversão ao sistema, à ditadura. E a Graúna foi o símbolo durante muito tempo do início da construção do Partido dos Trabalhadores, quando a Graúna dizia: "Tô vendo a esperança". Então, coincidentemente, na semana passada eu publiquei essa foto da Graúna, "Tô vendo a esperança", na página pública do Facebook, em homenagem a ele. E fiquei muito surpreendida com as adesões, com as pessoas colocando, enfim, como as pessoas, cada um expressava o que significaria a esperança. E aí eu vou ler aqui, para finalizar este problema, do ponto de vista da lei, dessa suposta inegibilidade, eu vou ler aqui uma piada que na verdade ele tratou como uma piada, o Tiago Nascimento publicou, aí foi para a minha página, para o meu feed lá de notícias, diz o seguinte, achei engraçado, e eu vou responder com isso para eu passar para a segunda parte, que é a defesa da candidatura própria. O Tiago disse o seguinte, piada do dia: o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará descobriu que foi a Luiziane que deu camisas amarelas e mais R$50 para os eleitores no dia da eleição. Piada do dia: foi a Luiziane que trouxe ônibus do interior com pessoas para comprar votos e fazer boca de urna em Fortaleza no dia da eleição. Piada do dia: foi a Luiziane que fazia propaganda do governo do estado em conjunto com a propaganda do Roberto Cláudio. Piada do dia: foi a Luiziane Lins quem deu 300 mil passagens de metrô para eleitores de Fortaleza, porque no período eleitoral o trecho Parangaba-Benfica era de graça, e vocês lembram disso? E a piada do dia também foi a Luiziane quem deu 10 mil carteiras do Detran gratuitas para os eleitores da região do Grande Bom Jardim. Portanto, ele tornou a Luiziane inelegível. Gente, foi a Luiziane. vamos combinar, gente. Vamos combinar. E foi a Luiziane que levou o governador do estado do Ceará para a sede da Polícia Federal para intimidar a polícia de agir contra as fraudes. Exatamente. Portanto, companheiros, eu só posso ser totalmente aderir aqui e não falar mais nada sobre isso, porque é inacreditável.
Nós temos 2 processos que estão rolando na justiça, é bom que vocês saibam. Inclusive aqui. Vai ter que passar por aqui para subir para o Supremo. Nós temos um processo, 2 processos. Um processo em que a imprensa tome conhecimento disso, porque muita gente fica sem querer falar daquela brutalidade que aconteceu na eleição de 2012, que Fortaleza nunca viveu aquele descaramento, aquela corrupção eleitoral, 100 mil pessoas do interior aqui, assumido pelos próprios vereadores que trouxeram pessoas do interior, tem gravação disso, tem tudo. É muito forte o processo de crime eleitoral. Tem 2 processos. O primeiro era contra a expedição de diploma para o atual prefeito. O outro processo é um processo que pede a cassação do Roberto Cláudio por uma série de documentos, fotos, vídeos, onde as pessoas foram mandando e a gente fez uma robusta prova de que aquela eleição foi roubada. Na verdade, eles compraram votos e eles foram em cima das pessoas mais vulneráveis de Fortaleza. Portanto, sobre essa questão da inexigibilidade, eu só tenho a dizer isso, nós vamos nos defender, é uma decisão de primeira instância, mas já deixou muito claro e foi muito bom porque foi muito rápido. Na hora que a gente se movimentou, eles de lá já... Porque eles acham que a linguagem que a gente entende é essa. Mas a linguagem que a gente entende não é essa, não. Não é essa da justiça, não é essa da formalidade, não é essa. A nossa linguagem é a linguagem da rua, é a linguagem do povo. Porque quando não dá na lei, a gente faz na marra. Porque é assim que a gente aprendeu. Porque é assim que a gente foi talhado. Eu não saio da cartola de ninguém. Eu não saí daqui para passar minha juventude no Arizona, fazendo mestrado e blá blá blá, sabe Deus que mestrado. Minha qualificação é mais profunda. Mas eu conheço essa cidade bem. A Geis postou esses dias aí para mim uma entrega do relatório da CPI das bolsas. Eu tinha 26 anos quando eu fui eleita vereadora e de cara eu peguei um vereador que tinha roubado mais de 2 milhões de reais de bolsa de estudo de criança pobre. Quase 10 mil crianças ficaram prejudicadas. E eu não podia me omitir, com 26 anos, conhecendo o que era o parlamento, me omitir de não pedir a cassação dele. Penei, quebraram meu gabinete todo com pedra, foi naquela época da história das carteiras de estudante, que tentaram transformar que eu era contra a meia, enfim, sofri muito. Mas só que cada sofrimento desse vai deixando a gente com o couro mais grosso. E depois fui vereadora de novo, e depois fui deputada, e depois o povo pobre dessa cidade, e depois a mais da metade da cidade no segundo turno, elegeu no primeiro turno esse projeto. Que eu não vou nem falar, gente, porque só o que vocês estão vendo aí já dá pra... Não precisa falar. Não precisa falar. Essa cidade é outra. A cidade está com o astral baixo. A cidade está com a autoestima baixa. Cidade o que? Eu já disse, toda pedra que está sendo movida nessa cidade, quem deixou o dinheiro fui eu. Quase R$1 bilhão eu deixei de operação de crédito. Mas deixei para a cidade. E isso aí eu não me arrependo. Está se fazendo saneamento em todo canto por causa do sanear. Está se fazendo a calçada padronizada, com drenagem e tudo por causa do transform que nós deixamos. Tem aí dinheiro para fazer os 6 cucas, que ele disse que foi 12. Já está mudando tudo, já está... Enfim, 2013, eu vou agora terminar falando da nossa defesa da candidatura própria. 2013 foi para nós, ironicamente, talvez um dos anos mais difíceis das nossas vidas. Você vê o que você construiu, o que você sonhou verdadeiramente, sendo desconstruído. Você vê uma outra lógica e um outro olhar sobre a cidade que começa um olhar completamente deslumbrado, emergente, que não tem nada a ver com Fortaleza, que não tem nada a ver com o sentimento maior dessa cidade. Companheiros nossos sendo perseguidos de todas as formas que vocês podem imaginar. As pessoas resistindo e ao mesmo tempo levando burdoada, jornalistas sendo coagidos, programas sendo tirados do ar. É isso que nós estamos vivendo atualmente. Então 2013 foi muito difícil. Mas uma coisa a gente precisa tirar de 2013. A gente sabe, no momento desse, quem está do lado da gente de verdade. Então, para mim, 2013 teve a marca da gente saber, de fato, quem é que acredita, que sonha, que quer e que mais do que isso, que não tem preço. Porque
grande problema deles em relação a mim é porque eu não tenho preço. É porque eu não tenho preço. Não tenho e não vou ter nunca. Portanto, eles me aguentem. Porque eu vou e volto. Vou e volto. Digo que eu vou e volto no sentido de que eu entro em qualquer lugar com a cabeça erguida. Saí dessa prefeitura durante 8 anos, ordenei 5 bilhões de reais por ano, mas ninguém viu. Depois dos 8 anos, que não é pouca coisa, você governa 8 anos uma cidade desigual como essa, sair de cabeça erguida. E isso é a maior raiva deles. É poder sair de cabeça erguida. E aí eles têm que dar uma rasteira como essa invenção de inexigibilidade aí para confundir a cabeça do povo, porque eles estão com medo. Sabe por quê? Porque se o PT tiver candidatura própria, nós vamos ter eleição. Esse é o problema. Assim, de que fruta bichada não leva pedrada? Não é isso? Portanto, a maior prova, pior que eles estão dando um tiro no pé. Porque a maior prova do medo deles, da nossa candidatura, foi isso que eles fizeram. E o pior é que eles ficaram tão desconcertados, que foi tão rápido que eles tiveram que fazer, que todo mundo ficou sem acreditar, até eu. Eu realmente olhava e achava que era uma piada, porque agora, né, a gente tem que ficar duvidando de tudo. Eu olhava. Gente, mas o que foi mesmo? O Rodrigo, meu advogado, me ligou para me avisar, antes que a imprensa me avisasse. Aí eu, bom, vamos entender o que é que está acontecendo. Portanto, eu vou agora para o momento da candidatura própria e o porquê disso. Nós, a partir de 2000... Primeiro vou contar uma história aqui que não teve repercussão na imprensa, porque foi uma coisa mais... Mas é importante que vocês saibam disso. O Michel Temer, que é o vice-presidente da República do PMDB, procurou na semana passada o presidente Lula. E disse ao presidente Lula que o Eunício era candidato a governador. E que estava muito preocupado porque é que o PT aqui não apoiaria o Eunício, já que o Eunício estaria na frente nas pesquisas. E o presidente Lula disse, de forma muito prática, que se a base aliada no Ceará não tiver toda unida, vai sair toda separada, porque o PT terá candidato, que a candidata seria eu. Isso é real. Isso não aconteceu por acaso, essa coisa. Então é bom vocês entenderem o porquê que chegou aí. Lula disse isso mesmo, disse porque já disse pra mim. E disse, ou todo mundo sai junto, ou então sai separado e o PT terá a candidatura própria. E será o nome da Luiziane. Então, na possibilidade disso acontecer, e como também a gente vem nesse movimento crescente, porque a gente hoje pode até estar em minoria interna do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores em nível estadual, mas eu tenho certeza que nós temos uma maioria social nesse estado. Eu tenho certeza que essa maioria social está do nosso lado. Basta ver, e gente, eu vou lhe dizer, para mim, eu vou dizer e fazer ao mesmo tempo autocrítica. O Cid, para mim, foi uma grande decepção. Me desculpa, é uma grande decepção em todos os sentidos. É uma grande decepção. Aparentava vir com discurso com outra fala. Cabeça muita extravagância para pouco trabalho e para pouco sentimento em relação ao povo. É muita extravagância, é muito amostramento, como diz o povo, sabe? Amostramento para pouca consistência, para conteúdo. Sabe? Porque se vocês verem, eu vou alertar essa presidenta Dilma, eles não ficaram do lado da Dilma, fizeram isso para ele sair do PSB, não sei o que. Na verdade, o partido para eles pouco importa. O PROS é o 7º partido deles. Aqui a maioria de nós, inclusive eu, só me filiei ao PT até hoje. E aqui estou. Eles já estão no 7º partido. Portanto, o partido é um detalhe. O que eles querem mesmo é poder. Vamos lá para trás e vamos lembrar o seguinte, 86 o Tasso foi candidato, que foi ele que inclusive botou o Ferreira Gomes na política. O Ciro já era do lado do Tasso. Depois ele foi governador, depois foi o Tasso, depois foi o Lúcio Alcântara. Todos esses momentos ele estava no poder. É o homem que está há quase 30 anos no poder do Estado do Ceará. Muda o governador, muda o partido, mas ele não sai do poder. É a mesma coisa com a Dilma. Ele, na verdade, não está
apoiando porque acredita no projeto petista da Dilma, etc. O Ciro vive detonando a Dilma. E o que é pior é que dá mais raiva é porque a liderança do PT, que era para defender, fica se fazendo de doido para melhor passar. Fica se fazendo de doido para melhor passar. Isso daí, outro dia o Ivo Gomes chamou o Lula de mala. Teve algum petista da ala hoje, do Cid, lá que apoia o Cid, que disse alguma coisa? Fomos nós que fomos defender. Ora, mas o Ivo Gomes chamar o Lula de mala é demais, minha gente. É demais, é demais. É não se olhar no espelho, né? E ver o tamanho da mala que ele é. Então, assim, portanto, nós defendemos a candidatura própria do PT. Eu vou dizer por quê. Primeiro, uma pesquisa que o presidente nacional do PT, Rui Falcão recentemente disse que tenho toda a legitimidade para ser candidata, se assim eu queira. E o PT internamente vai decidir. E ele mostrou uma pesquisa. O PT, no Ceará, tem 38% de preferência partidária. É o maior índice de aprovação partidária do Brasil. O Rui veio me mostrar, inclusive, como um orgulho, Luiz, isso aí é fruto do governo, com certeza, da capital, dos 8 anos. Isso não é por acaso. Sabe por quê? Aí ele citou estados onde a preferência do PT é 7%. 7%. Me mostrou locais que, em função de desgovernos, em função de problemas de administração, alguma coisa, 7%. O partido tem aqui, tem 38%. Segundo, governar a gente sabe. E sabe muito melhor do que eles. Porque se alguém acha que saber governar é estar querendo bater em gente, é botar a guarda municipal para ficar bala de borracha e manifestante, é construir monumentos e deixar o povo morrendo de fome debaixo da ponte estaiada. Ei, Luciano, aqui, e deixar... Saúde sim. Isso aí... Conclui o aquário, não. Isso aí é a cara deles. É a cara deles. Agora, a fome, a seca, os problemas sociais, a segurança pública, tá? Absolutamente uma coisa absurda. Agora, vocês vão ver onde é que tem as obras. As obras tem onde tem, sabe o quê? Infelizmente, negócio. Aí fizeram obra. Fizeram obra, porque tem obra que dá negócio, né? Tem alguém que ganha com isso, né? É assim que acontece. Então daí a explicação está dada. Então nós fomos nos diferenciando no processo. Começou com a crise do estaleiro. Porque queriam aterrar 100 milhões de metros quadrados de área num dos lugares mais bonitos da nossa cidade. Aí não acreditei. Eu tive que perguntar ao governador um dia, eu disse, tu ia aterrar o rio Acaraú de Sobral? Sinceramente. Tu ia pegar 100 milhões de hectares para aterrar o rio Acaraú. Como é que vai fazer isso aqui na nossa cidade? Em tese, que eu fiquei sendo contra o emprego. Nosso governo foi o governo que mais gerou emprego na história dessa fortaleza. Nós chegamos em 2011 com 220 mil empregos de carteira assinada. Foi recorde do Nordeste, a 4ª cidade do país que gerou emprego. Nós reduzimos 50% da mortalidade materna, 25% do Brasil estava reduzido e já era muito. Nós reduzimos 70% da mortalidade infantil em Fortaleza. Nós fizemos o maior projeto de habitação popular. Sabe quantas casas esse prefeito entregou no primeiro ano? 100 apartamentos. Que a gente tinha começado a construir. Nós entregamos mais de 10 mil. Nós fizemos Vila do Mar. Nós fizemos Cucas. Nós recuperamos a praia de Iracema que estava destruída. Nós deixamos o projeto da Beira-Mar todo feito, licitado, debatido, discutido com todos os setores da sociedade. A Praia do Futuro todinha urbanizada com dinheiro em caixa. Fizemos o Hospital da Mulher. Foi o único governo no Brasil que fez hospital naquele período, que estava difícil, que foi quando cortaram o dinheiro para a saúde, foi quando acabaram com a CPMF e saiu 40 bilhões por ano da saúde no Brasil. E nós fizemos na marra porque era um compromisso, aquilo ali era questão de honra entregar. E é um hospital hoje de referência no Brasil inteiro, que eles estão querendo acabar, estão querendo destruir, porque foram incapazes de construir um hospital para a Copa do Mundo, agora querem usar o Hospital da Mulher para ser o Hospital da Copa, que é o mais bonito que tem, é o mais estruturado que tem, que eles não foram capazes de fazer. Porque no dia que eles fizeram sabe o que aconteceu? Era tanto fachada que a fachada caiu, porque Deus é pai. Porque Deus é pai, então foi tanto fachada que não teve jeito, a fachada caiu, porque é pior.
Machucou 2 operários que sequer puderam ser atendidos no hospital, porque o hospital era realmente fachada, ele não funcionava. Era Ivete. 6 meses depois, Ivete Sangalo, superfaturado, cheio. Mas Deus sabe o que faz e ele escreve certo por linhas tortas. E às vezes até por linhas certas também. Mas assim, vou finalizar dizendo o seguinte. Foi se mostrando no decorrer do processo de que hoje eles, infelizmente, não tem nada a ver com o nosso projeto político. Que hoje o Ceará vive de escândalos nacionais. E foi avião da sogra, e foi consignado, e foi banheiro, e foi a seca no meio do mundo, as cisternas, e foi essa história de Plácido Domingos lá, falar do Réveillon, que a gente gastava 5 milhões de reais numa festa que envolvia 1,5 milhão de pessoas. Eles gastaram 3 milhões para pagar o cachê do Plácido Domingos numa festa fechada para 2.000 pessoas, amigas do governador, e serviram caviar e champanhe, gente. Isso daí não existe, porque não é possível você ter esse tipo de valor, um em relação ao povo e outro em relação ao público com o privado. É uma loucura. Então, assim, para mim, foi o pior governo, pelo menos que eu tenha vivenciado, em termos de escândalo, em termos de corrupção, que a gente viu essa oligarquia promover. E eu quero dizer que por tudo isso, o PT merece, e nós temos que fazer essa grita chegar em Brasília, chegar para o companheiro Lula, porque o Lula sabe muito bem que os Ferreira Gomes estão do lado do poder. No dia que ele também não estiver mais no poder, eles não estarão do lado dele, porque o Ciro, quando teve a oportunidade, disputou contra o Lula. E a eleição passada, não fosse o Eduardo Campos, hoje presidente, que impediu a candidatura dele, teria sido candidato contra a Dilma. Então, quando ele não chega lá, ele vai e se encosta. Porque é assim, a vida dele foi toda assim. Portanto, o que foi quase sempre alguma coisa nunca foi nada, no final das contas. E agora ainda estou sabendo mais, está jogando toda a responsabilidade do caos da saúde do Estado no PCdoB. E agora o PCdoB vai ter que... Onde chega falando mal dos quadros do PCdoB, falando de roubalheira na saúde, de descaso na saúde, de carro na saúde. O aliado dele, os aliados dele, mas tá aí, demitiu o povo lá do PCdoB da saúde e tá metendo o pau no PCdoB. Portanto, minha gente, são os traíras. Vamos ficar ligados. Traíram o Luciano, traíram agora o Inácio, traíram o Eunício, e vamos trair a todos eles. Pronto, e aí, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui um compromisso, porque março o PT vai definir isso. Nós temos que fazer com que essa voz ecoe lá, no presidente Lula, na presidenta Dilma, porque é o seguinte, isso não é um problema só daqui do Ceará. Vários estados no Brasil estão optando, como muito bem colocou aqui Antônio Carlos, só no Rio são 4 candidatos da base aliada. Maranhão possivelmente vão ser 2 ou 3 candidatos da base aliada, todos apoiando a Dilma. Melhor coisa para ela é um palanque triplo aqui. Eunício é da base aliada, portanto tem direito, legitimidade. E Eunício disse para mim que o Cid tinha feito um acordo com ele, se ele apoiasse o Roberto Cláudio, que ele apoiaria ele para governador, e disse que agora ele faz de conta que não aconteceu o acordo, como sempre, né? Eles devem ter o candidato deles, né? O Pras, Pres, Pris, Pros, Prus, que ninguém sabe qual é o... Deve ser quem é o deve candidato. ser aquele que a Polícia Federal prendeu dentro da secretária, dentro do gabinete do... O pior não é isso. Aí, como é que eu posso ser, como já foi especulado, senadora, numa chapa dessa, aí chega a Polícia Federal no papo e me leva junto. Eu sem ter nada a ver com a confusão. Posso não, minha gente. Posso não. Ó, isso aqui também é outra coisa. Sabe por quê? Porque, para terminar, eu não me misturo com quem não presta. Este é o problema. Entendeu? A gente tem que saber que lado a gente dá. Tudo na vida tem que ter lado. Tudo na vida tem que ter lado. Pior lado é quem não tem lado. Porque sempre você está de um lado. Nem que você não queira. E eu finalizo dizendo o seguinte. O PT tem consistência, tem experiência política, tem nome, tem preferência partidária, tem militância e tem projeto. Portanto, o Ceará nos aguarde, porque esse estado está precisando de um candidato a governador do Partido dos Trabalhadores. Obrigada!